Então, qual é o ponto da situação? Tínhamos uma equação diferencial, definida desta forma, onde o f é uma função contínua, com uma condição inicial. Em primeiro lugar, vimos que ser solução desta equação era a mesma coisa que ser um ponto fixo deste operador. Este operador define uma nova função a partir de uma função x, usando o integral, e, portanto, ser solução disto é a mesma coisa que ser um ponto fixo disto. Ou seja, é a mesma coisa que φ de x ser igual a x, onde x é uma função. Também vimos que se o operador φ for contrativo, então tem exatamente um ponto fixo, o que significa que tem exatamente uma solução ou algo que corresponde a uma solução da equação original, que é o que nós queremos. Nós queremos que tenha uma solução e não mais. O que é que precisamos para que isto seja um operador contrativo? Bom, em primeiro lugar, temos que escolher o espaço em que estamos a trabalhar. Vamos trabalhar com funções contínuas, definidas num intervalo aberto I, que contenha o ponto da condição inicial, e limitadas nesse aberto. Limitadas nesse aberto. Então, nesse caso, vamos definir a distância entre duas dessas funções, através do supremo, para pontos nesse intervalo I. Ainda não escolhemos o intervalo, vamos ver que temos que esperar até ao fim para escolher o intervalo, de y de t menos z de t. Portanto, aqui um aspecto relevante é que nada nos impede de ter um vetor no lugar do x, portanto, ter uma variável aqui, ter n variáveis aqui. Portanto, aqui podemos precisar da norma vetorial. Para mostrar que o operador é contrativo, nós queremos mostrar que a norma de φ de y menos φ de z, a norma, é menor ou igual a uma constante menor que 1 vezes a distância original. E se conseguirmos fazer isso, então automaticamente isto tem um único ponto fixo, ou seja, automaticamente isto tem uma solução e é única. Quem é o φ de y menos o φ de z? Bom, ambos vão ter a contribuição do x0, que é igual para as duas. E, portanto, quando subtraímos, o x0 cancela e o que sobra é apenas a diferença dos dois integrais. E, portanto, vamos combinar tudo num e ficamos assim. Integral de t0 a t, isto é, o φ de y em t menos o φ de z em t, o integral fica a função com x, aliás, com y, e a função com z. Ora, como nós queremos a norma de diferença, a norma vai ser calculada fazendo o supremo para t pertencente ao intervalo deste integral, ou seja, vai dar supremo para t pertencente a i da norma que sai daqui. Portanto, de novo, temos que usar a norma vetorial porque a função pode ter valores vetoriais. Se for com uma variável só, isto é simplesmente um módulo. Bom, então, o que é que podemos dizer sobre este integral? Bom, este integral é menor ou igual ao integral de t0 a t vezes a norma de quem está lá dentro. E como nós queremos o supremo para todos os t pertencente a i, se nós aumentarmos o intervalo para incluir o i todo, e portanto vamos estar a trabalhar com um intervalo limitado, então isto é mais pequeno do que o intervalo todo. Portanto, a comparação que podemos fazer é dizer, bom, então, o integral que temos aqui em cima, o supremo dele, é menor ou igual ao integral ao longo de todo o intervalo disto que está aqui dentro.
Qual é a pergunta que resta? É o que é que podemos fazer com isto que está aqui dentro? Bom, se pudéssemos dizer que o que está aqui dentro é menor ou igual a uma constante vezes a distância entre o YS e o Z de S, então já tínhamos algo para onde ir. Porquê? Porque então isto seria menor ou igual a A vezes a norma do Y menos Z, esta norma, e portanto o integral seria menor ou igual a A vezes o comprimento do intervalo vezes a norma da função original. Vamos escrever isso aqui em baixo. Isto tudo ficaria menor ou igual a A vezes o comprimento do intervalo vezes a norma de Y menos Z. Porquê? Porque o valor em qualquer S específico é menor ou igual ao supremo para todos os S. Mas o supremo para todos os S é a norma da função original. Portanto, se pudermos assumir isto, então automaticamente temos esta desigualdade que está aqui. E agora, se isto for uma constante menor que 1, acabamos de mostrar que o operador é contrativo. Ora, vem aqui o ponto-chave. O A é uma constante. Se escolhermos um intervalo com comprimento menor que 1 sobre A, então o resultado dá uma constante menor que 1, que é o que queríamos. Portanto, dada uma constante, escolhemos um intervalo suficientemente pequeno para que o produto fique menor que 1. E nesse caso, o operador inicial fica contrativo. Qual é o ponto-chave? É encolher o intervalo até ficar suficientemente pequeno. Outro ponto-chave, termos esta constante. Sobra-nos só ver o que é que se está a passar com esta condição. Bom, em primeiro lugar, vai ser complicado verificar uma coisa destas se estivermos dependentes de conhecer o Y e o Z. Portanto, o que nós vamos fazer é simplificar isto para só precisar do valor do Y e do Z, não como partes de uma função, mas simplesmente como vetores ou números como quaisquer outros. Quando temos esta situação, dizemos que, portanto, para cada S fixo, vamos dizer que em relação às outras variáveis, esta função f é uma função de Lipschitz. Felizmente, uma circunstância em que é prático verificar que isto acontece é se a função, além de ser contínua em todas as variáveis, como já tínhamos assumido, for C1, ou seja, tem derivadas parciais contínuas, em relação às últimas variáveis. Portanto, existe derivada e as derivadas parciais são contínuas em relação às últimas variáveis. Se isso acontecer, então vamos conseguir encontrar uma constante A em que isto é verdade. Em que situação é que isto nos põe? Basicamente na seguinte, vamos olhar para o domínio do T e do X. Temos aqui o T, temos aqui o X na vertical, temos uma região. Se nesta região tivermos uma constante A que se aplica ao longo de toda ela, então o que precisamos é de escolher um comprimento para os intervalos que garante que esta constante fique menor que 1. Portanto, se escolhermos qualquer intervalo de comprimento menor que 1 sobre A, a situação que vamos ter é que vamos cortar a região em intervalos com esse comprimento e em cada um destes intervalos aplica-se o facto de o operador ser contrativo e, portanto, em cada um destes intervalos a solução existe e é única. O existir e é única significa, em particular, o seguinte. Significa que, dada uma condição inicial, não podemos ter mais que uma solução com a mesma condição inicial. Porquê? Porque se tivéssemos, a solução não era única. Além disso, não podemos ter duas soluções a cruzarem-se. Porquê? Porque se tivéssemos duas soluções a cruzarem-se, no ponto do cruzamento podíamos escolher como condição inicial e tínhamos duas soluções diferentes com a mesma condição inicial. Isto também não acontece. Portanto, ao dividirmos em fatias com comprimento mais pequeno, conseguimos garantir que a unicidade de solução em cada um destes intervalos. Portanto, a questão que sobra para resolver é o que é que acontece se quisermos unicidade de solução em todo o conjunto.